Quem faz esse levantamento é o professor Paulo Centelhas, da Agrimet, lá de Piracicaba, que está conosco aqui pelo Skype. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, é fato, todo mundo está percebendo, né, vivenciando essa irregularidade nas chuvas, o atraso muito sensível, e o senhor acaba de dar uma entrevista aqui para o Notícias Agrícolas dizendo que só semana que vem, conforme a gente acabou de mostrar aí nesse programa Cosmos do IMET. O senhor confirma isso, né, professor? Realmente, esse está sendo aqui um semestre bastante difícil para os agricultores brasileiros. A irregularidade das chuvas ela é generalizada, ela não está concentrada numa única região. A gente agora começa a ter esse corredor de umidade, como você mencionou, chegando aqui para as regiões sudeste e parte também do oeste do Mato Grosso, como você mencionou também, o pessoal já conseguindo iniciar os plantios ali, mas grande parte do Brasil ainda com uma disponibilidade de água no solo muito irregular, fazendo com que haja uma tensão muito grande com relação aos plantios. Então vejam que enquanto a chuva não regularizar, qualquer plantio que seja feito nessas condições que a gente chama de plantio no pó, isso corre um risco muito grande de ter que se fazer o replantio mais para frente. Então a gente tem observado essas condições bastante distintas do que é o normal para essa época do ano, que a gente já teria aí a estação chuvosa se estabelecendo. Pois é, a estação chuvosa, a umidade, conforme a gente acabou mostrando, o senhor disse assim, olha, para plantar bem, acima de 60% de umidade no subsolo. Isso é a única condição que está boa no Brasil, é o noroeste do Mato Grosso, a sua informação da Agrimet. E o Goiás, ali um trecho de Goiás, o Minas Gerais, 60%, dando uma certa condição, mas chuvas boas só semana que vem. O problema é o estado do Paraná e também o Rio Grande do Sul. De modo geral, o sul do país. Porque lá no Paraná, né, o plantio foi liberado dia 12 e muita gente foi no pó. E agora não tem jeito, né, professor? Realmente, assim, o agricultor ele tem duas opções. Ou ele arrisca fazer o plantio no pó e esperar pelas chuvas, e obviamente ele tem que se basear em termos da previsão do que vai ocorrer com as condições meteorológicas, ou ele aguarda a vinda de boas chuvas para que eleve a umidade do solo e garanta o estabelecimento das culturas. Então, lógico, arriscar é sempre a primeira opção, ele fica torcendo pela chuva e a gente sabe que nem sempre as previsões de tempo elas conseguem confirmar o que elas projetam. Então, muitas vezes ele arrisca porque havia uma previsão de que a chuva iria vir, a chuva não vem e aí muitas vezes há necessidade do replantio, o que para o produtor é uma perda muito grande. Então, o que a gente tem visto no Brasil, indo do Rio Grande do Sul, passando por algumas poucas regiões onde a situação está um pouco melhor, como no sul do Paraná, sul do estado de São Paulo, onde já choveu um pouco. Como você mencionou, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, ali, região de Ponta Porã, também com uma situação um pouquinho melhor. O noroeste do Mato Grosso, também numa situação melhor. Mas quase todo o Brasil, grande parte das áreas, com baixa disponibilidade de água no solo, inclusive o Mapitoba, onde o pessoal está aguardando também por chuvas para que sejam iniciadas as atividades dessa próxima safra. Então, sempre tem que se prestar muita atenção no que está acontecendo para que se possa tomar decisões aí mais seguras. Nós temos uma tela aqui que o senhor nos mandou da sua assessoria, a Agrimax, falando do armazenamento relativo de água no solo. Veja aí, um quadro, claro, todo mundo já sabendo que o vermelho é baixíssima qualidade de água, o azul é mais de 80%, portanto, nessas regiões o plantio está sendo recomendado. Agora, os demais no Brasil é esse cenário que o senhor nos relatou, né, professor? Sendo que o amarelo é extremamente preocupante, né? Na realidade, esse sistema, esse mapa que todos estão vendo aí, ele expressa o balanço hídrico, ou seja, as entradas menos a saída de água, entrada de água no sistema é chuva, saída é evapotranspiração. Então veja que a gente passou algum tempo atrás aí por altíssimas temperaturas, isso faz com que a evapotranspiração se acentue muito
e o balanço hídrico fique cada vez mais negativo, fazendo com que a água saia do solo com uma velocidade muito grande, fazendo com que se atinja níveis muito baixos de disponibilidade, tanto para as lavouras que vão ser plantadas, ou seja, para o processo do plantio, mas nós estamos vendo aí no Brasil como um todo, principalmente na região Centro-Sul, um impacto muito grande nas culturas perenes, principalmente a cultura da cana-de-açúcar, café também sofrendo muito, e a cultura dos citros, principalmente aqui no estado de São Paulo, também sendo muito penalizada por esse período de estresse hídrico muito acentuado que a gente vem tendo e se prolongando desde o início de abril, que quando começou a cortar as chuvas e as chuvas começaram a ficar muito irregulares. Bom, aí o telespectador, né, professor, que está nos vendo, está dizendo assim, tá bom, João Batista, ok, professor Centelha, mas o que vai acontecer daqui para frente? O que a gente pode dizer? Bom, veja que assim, prognósticos climáticos, né, previsão de tempo de longo prazo é sempre muito difícil de acertar. Então, a gente costuma trabalhar com previsões de tempo de no máximo 15, 20 dias, né, que tem um grau de confiabilidade aí que a gente sabe bem, principalmente nesse período de transição, variando aí de 70% a 80%. E a partir daí a gente aposta nas previsões climáticas. O que significa isso? Bom, em função do que está acontecendo lá no Pacífico Equatorial, com um fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul, né, que esse ano está sendo manifestado pela sua fase fria, que a gente popularmente conhece como Laninha. Então, nessa condição de Laninha, o que predomina aqui nas regiões centro-sul do Brasil é que as frentes frias acabam passando rapidamente, muitas vezes desviando para o oceano, e isso gera chuvas irregulares, principalmente no sul do país. O estado do Rio Grande do Sul já está sofrendo com isso, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina também e parte do Paraná. Então vejam que o prognóstico que a gente tem em termos do que vai vir para frente é de que na região mais ao sul do Brasil é um ano muito difícil, mais um ano muito difícil, sendo que a safra passada também foi um ano de El Niño, mas com uma cara de neutralidade, em que houve um veranico muito intenso na região, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul. Mas nessas áreas, então, como eu mencionei, elas sujeitas ao evento da Laninha, faz com que a situação seja bastante crítica. Nas demais regiões, há uma expectativa muito grande de que a partir do mês de novembro as chuvas já se regularizem e a partir daí as culturas vão ter boas condições para se desenvolver. Mas então, aí nós estamos com esse atraso aí, o pessoal está vendo a janela se estreitando, a janela da safrinha. Qual é a recomendação que o senhor tem para os produtores, professor, no caso específico do milho, safrinha? Na realidade, João, a gente tem que analisar a situação que a gente tem na mão. Então, veja que ao atrasar a janela da soja, consequentemente, nós vamos empurrar a janela da safrinha também para frente, do milho safrinha para frente, ou milho segunda safra, como preferirem. Então, o que acontece nessa situação é que ao empurrar o milho para fora da janela ideal, que é principalmente por volta do mês de fevereiro, ao jogar para março ou um pouco até mais para frente, o que acontece é que, se a gente for na região centro-oeste, a cultura vai ter boa parte do seu ciclo ocorrendo já quando a chuva vai começar a cortar, ou seja, diminuir os níveis de precipitação, o que é preocupante em termos de produtividade. E se for no caso do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, a gente já começa a empurrar a cultura para uma época onde a probabilidade de ocorrência de geadas é maior. Então, de qualquer forma, se o agricultor, mesmo atrasando a safra da soja, tiver a intenção de entrar com milho safrinha, o que a gente recomenda é que optem por cultivares de ciclo mais precoce, justamente para encurtar o ciclo. A gente sabe que isso vai diminuir o potencial produtivo, porém, livra a cultura, em parte, de sofrer com os estresses climáticos que podem ocorrer durante o inverno, que seria seca no centro-oeste ou geada, acompanhada também de seca, muitas vezes, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, portanto, milho safrinha, material precoce. Professor Paulo Centelhas, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter o senhor mais vezes aqui no Tempo e Dinheiro. Ok, João. Prazer estar com vocês aqui e sempre que precisarem, a gente está à disposição. Vamos em frente. Muito obrigado pela sua participação.